E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai estar resolvendo um problema sobre pressão. Então, se tu não viu ainda o vídeo sobre pressão e o vídeo sobre resolução de problemas, como resolver problemas na física, volta lá a ver aqueles e depois chega aqui. Então, vamos lá, a gente tem um problema sobre pressão. Então, o cliente está há muito tempo de pé em uma fila de banco, com os dois pés apoiados no solo. Levantando uma perna, de modo que apenas um dos pés toque o solo, a pressão que o cliente exerce fica multiplicada por. E aí a gente tem as opções, né? Então vamos lá. Primeira etapa, né? Para resolver um problema. Ler o problema, interpretar esse problema. A gente vai ter uma pessoa, né? Que ela está de pé. Então, cliente de pé. Ela está apoiada com os dois pés no solo. E depois de algum tempo, ela vai levantar uma perna, ficando só com um pé apoiado no solo, né? E o problema quer que a gente determine a pressão que o cliente exerce no solo, logicamente, de como ela fica multiplicada. Então, beleza. A gente interpretou o que a questão quer que a gente resolva. Vamos para a segunda etapa, que seria fazer um diagrama do que representa essa situação, né? Então, vamos desenhar primeiro uma situação 1, uma sit 1, onde o dito cliente está apoiado sobre os dois pés. Está com os dois pés no chão. E a gente vai ter, então, depois a gente vai ter uma que passa para uma situação 2, onde o cliente está apoiado só com um pé no chão. Que eu vou desenhar ele com a perna uma escorando na outra, né? Só para ele não ficar só com uma perna. A gente já viu que a pressão ela está relacionada com a força e com a área de contato. Então a gente pode dizer que a força que ele está exercendo é justamente o peso dele, né? O peso dele, m vezes g. Eu não vou usar a letra P para a gente não confundir com a pressão, né? Talvez você já tenha usado a letra P ou a letra F para representar que é uma força. Essa flechinha, lembrando vocês que indica que é um vetor, né? Mas eu vou representar por m vezes g. De uma situação para outra, só por ele levantar o pé dele, o peso dele não vai mudar, né? Então o peso dele na situação 2 também é mg. Beleza, agora a gente sabe também, a gente já tem a força, né, para relacionar com a pressão e a gente precisa do quê? Da área de contato. Então vamos ver na situação 1 como é que é a área de contato. A área de contato vai ser a área do pé dele, né? Não só do pé, mas dos dois pés dele. Então a soma dessas duas áreas juntas, eu vou chamar de área 1. Eu vou representar por A1. E nessa segunda situação a gente vai ter só um pé no chão, que eu vou representar por A2. Mas vamos dizer que ele tem os pés iguais, né? Os pés dele não é um menor que o outro. Então eles têm áreas iguais. Então, como passou de dois pés para um pé, a gente pode dizer que a área 1 é 2 vezes a área 2. Ou a gente pode dizer, que é o que eu vou usar aqui, que a área 2 é metade da área 1. Então vamos analisar a pressão na situação 1. A pressão 1 vai ser a força, que é a força 1, que é igual à força 2, que é igual à força peso também, né? Vamos botar um F aqui para simplificar, não tá escrevendo mg, né? Vamos chamar de F. Então, a gente vai ter que a força sobre a área 1. Pressão 1 é a força dividida pela área 1. Força que a pessoa exerce sobre o chão. Enquanto isso, na situação 2, a gente vai ter que a pressão é a força, que é a mesma força, né, da pressão 1, dividido pela área 2. Mas a gente já viu que a área 2 é a metade da área 1. Então eu vou escrever isso aqui. Então isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que a pressão 2 é a força dividida por metade da área 1. Então é área 1 dividido por 2. Isso aqui é uma divisão de fração, né? Como é que a gente resolve isso? A gente mantém a primeira fração e inverte a segunda. Então F vai ser a mesma coisa que F sobre 1, multiplicado por 2 vezes A1, que vai nos dar 2F dividido por A1. Mas então, a gente vai olhar para isso aqui, ó. F dividido por A1. O que é isso aqui? Isso é justamente o que a gente encontrou aqui, ó. Isso é a pressão exercida na situação 1. Então, vamos substituir isso
por P1. Então, substituindo F sobre A1 por P1, a gente tem que a pressão 2 vai ser 2 vezes a pressão na primeira situação. Então, P2 é igual a 2P1. Agora, vamos para a parte mais importante, para a etapa mais importante que o graph nos diz, né? Que é a interpretação desse resultado. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para o desenho e vamos ver o que aconteceu. Então, a gente tinha uma área 1, que ela é maior que a área 2, porque a área 2 é a metade da área 1, né? Eu estava com 2 pés apoiados, agora eu estou só com um pé apoiado. Então, a área diminuiu. E lembrando lá, né, do que a gente viu no vídeo sobre pressão, se a área diminui, a pressão deve aumentar. Por quê? Porque a pressão é inversamente proporcional à área quando a força é mantida constante. Beleza? Que é esse caso, né? Já que o peso da pessoa não mudou. Então, se a área 1 é maior que a área 2, a pressão 1 tem que ser menor que a pressão 2. Vale lembrar, então, que num caso, né, onde a área 1 fosse menor que a área 2, a pressão 1 seria maior que a pressão 2. Então, agora a gente pode sintetizar esse resultado, né, essa interpretação, em uma frase. Então, como a área de contato entre o cliente e o solo diminuiu, a pressão exercida no solo deve aumentar, já que para uma força constante, a pressão é inversamente proporcional à área de contato. Então, gurizada, lembrando vocês que todo o material que eu tô usando aqui, todas essas contas, elas vão ficar disponíveis para vocês num link na descrição do vídeo. E esse vídeo vai ficando por aqui. Te inscreve no canal e até o próximo vídeo.